lições, gostaria antes de entrar na palavra, muitas vezes a gente quer trazer uma coisa mais alegre, uma coisa mais leve, mas nem sempre é isso que o Senhor quer falar conosco. E muitas vezes a gente tem que trazer uma palavra um pouco mais profunda, porém, que traz esperança e traz nós para a realidade também. É muito importante saber que a vida cristã, irmãos, não é uma coisa fácil de se viver. Nós precisamos da misericórdia, da graça e da bondade de Deus todos os dias da nossa vida para que nós possamos suportar. Amém? Ser cristão no Brasil, ainda nos dias de hoje, eu diria que ainda é fácil, porque ainda não sofremos perseguições, não, de certa forma ainda não estamos sendo impedidos de anunciar as grandezas de Deus, então eu diria que ainda é fácil. Mas por ser fácil, é exatamente por isso que a gente não pode se acomodar. É exatamente por isso que nós temos que usar esse tempo que o Senhor nos deu para se fortalecer. Aleluia. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu vou trazer um pouco do cenário da realidade e depois a gente vai entrar aqui em um texto para a nossa meditação e espero que o Senhor fale aos nossos corações e nós podamos de alguma maneira aplicar isso nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Segunda carta de Timóteo, no capítulo 3. Eu vou ler mais rápido do que eu posso, porque o texto é um pouco longo. Gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta. E depois eu queria ler uma coisinha do capítulo 4 também, tá bom? Então eu vou ser rápido na leitura aqui, tá? Aqui a gente vai ter uma mínima diferença aí da tradução que eu estou usando para de vocês, ou de vocês para mim, e assim por diante. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecado, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, porém não irão longe. Como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Tu, porém, seguindo de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e o sofrimento que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia e Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, mas todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de tornar o sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na retidão, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Amém. Amém. Obrigado. Tá ótimo. Vamos lá. Irmãos, primeira coisa, vamos falar sobre os últimos dias. Os últimos dias, muitas vezes a gente não tem muito conhecimento e a gente acredita que os últimos dias é algo que ainda virá no futuro. Não, os últimos dias eles se iniciam com a chegada de Jesus na sua encarnação, no seu nascimento como Messias de Israel. E ele é concretizado, quem se lembra em Atos 2, no dia de Pentecoste, quando desce o Espírito sobre a igreja, e aí se cumpre aquilo que está escrito em Joel capítulo 2, que nos últimos dias
dias o Senhor derramaria sobre o teu espírito, sobre toda a carne. Então está evidenciado que os últimos dias se iniciam ali. Amém, meus irmãos? E pensando nos últimos dias, é um evento então que dá desde a encarnação de Jesus até a parousia, que seria a manifestação, a sua vinda. Então nós já estamos nos últimos dias, que os irmãos querem saber, amém? E a palavra de Deus diz que nos últimos dias virão tempos terríveis. E se a gente parar para pensar, quando eu estava meditando nesse texto, logo me veio o sermão de Jesus escatológico em Mateus capítulo 24, quando os discípulos estão ali contemplando o templo e o Senhor dá uma resposta assim para eles que eles não esperavam. Ah, vocês estão admirados com a estrutura do templo? Pois eu digo a vocês que aí não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que aconteceu nos anos 70, depois de Cristo, a invasão romana e o templo destruído. Então Jesus já profetizou antes mesmo do templo destruído. E aí naquele capítulo os discípulos perguntam, então Senhor, qual é o sinal? E como que vai estar o mundo até a sua vinda? E aí Jesus diz, e é aqui que eu quero entrar e começar a pregar para vocês, meus irmãos, um estado de alerta muito grande e importante. E Jesus pontua várias coisas, eu não tive tempo de pontuar tudo, de escrever tudo, porque senão eu ia se estender os tempos. Mas a primeira coisa que Jesus diz é, ora, ninguém vos engane. Irmãos, a primeira coisa dos últimos dias é o espírito do engano, que atua de forma sutil, de uma maneira que muitos de nós não percebemos. E nós se deixamos levar, achando que está servindo ao Senhor do jeito certo, quando na verdade nós estamos sendo enganados. A segunda coisa também, irmãos, que acontece, além do espírito do engano que atua nos últimos dias, é os falsos cristos. Falsos cristos não seria aquele cara, o Henrique Cristo, quem é que já viu esse camaradinho aí? Que ele fala que é Jesus? Quem dera se fosse o Henrique Cristo. Um falso Cristo, irmão, é aquele que ele vê um problema na sociedade e aí a igreja ou as pessoas de modo geral olham e falam, aquele ali é a pessoa que vai fazer o Brasil mudar. Vamos pensar no político. Se você votar no candidato X ou Y, esse cara vai mudar o Brasil. Esse cara não tem poder para mudar o Brasil. Sabe por quê? Porque o Senhor já elegeu o seu Cristo. Ele não precisa de outro. Então o falso Cristo é exatamente essa pessoa, essa figura que se levanta como um Salvador. E a gente está ali confiando, porque o espírito do engano está atuando. E a gente está se deixando levar. Está vendo como o espírito do engano é sutil? Ele está andando junto com essas coisas. A outra coisa, irmãos, que a gente vê são catástrofes. Não é verdade? Terremotos aí, essas enchentes que a gente vê, tsunamis, etc. É outra evidência do fim dos dias, também dos últimos dias. E a gente percebe que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia que passa. Quando a gente olha para a televisão, olha para os jornais, na internet, a palavra de Deus vem se cumprindo. E a mais terrível de todas dos últimos dias é a apostasia, é o abandono da fé. Eu vou falar aqui o que a apostasia é. É o pai matando o filho matando o pai, o esfriamento do amor, o ódio dos cristãos nas nações. E no meio disso tudo, para a gente não desanimar, quando a gente pensa que não vai piorar, adivinha o que levanta? Falsos profetas. Olha que cenário terrível, minha gente. Ainda vem os caras, em vez de ajudar a igreja, os caras começam a mentir para a igreja. Os caras, no meio do povo de Deus, começam a contar um monte de história. A palavra de Deus está dizendo que o mundo está indo de mal a pior, e ele está dizendo, não, isso é história, não acredita nesses caras não, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Estamos próximos do fim, irmãos. E os falsos profetas dirão o contrário. E é por isso, irmão, é importante a gente olhar para a Escritura e ver mais o que diz a Bíblia. Ela que vai evidenciar o fim. Então a gente analisa a Escritura e olha para o cenário. E aí a gente tira as nossas próprias conclusões. Não é verdade? Só que aí, no meio disso tudo, há só uma coisa que me anima, irmãos. Só uma coisa que me anima. É que conforme toda a perseguição, os falsos profetas, os falsos
Cristo, está acontecendo algo extraordinário também. O avanço do Evangelho. A palavra de Deus também está sendo pregada com fidelidade. Porque a igreja está ali anunciando as grandezas de Deus. Olha, não acredita, Jesus vai voltar. Assim como ele subiu, ele também vai descer e resgatar a sua igreja. Está vendo como tem esperança? Viu que o cenário não é tão ruim quanto a gente pensava? Porque o Senhor é fiel. O Senhor disse: eu estarei com você até os últimos dias. E aí sabe o que acontece quando o Evangelho ser avançado por todas as nações em testemunhos virá ao fim? Então é necessário que a igreja continue avançando nesse tempo. E agora que a gente sabe já que o cenário está montado, meus irmãos, nós enquanto igreja, que resposta que nós temos que dar para esse cenário? Né? Diante do cenário, qual que deveria ser a nossa conduta como filho de Deus? Porque até o dia do Senhor nós ainda não fomos arrebatados, estamos na terra. E aí, a gente faz o quê? Alguma coisa a gente precisa fazer, certo? Então, pensando nisso, irmãos, Deus me levou para Timóteo. Timóteo, eu acredito que ele é o modelo. Eu não estou falando o homem Timóteo, mas aquele que o Espírito capacitou para ser o pastor da igreja. Amém, meus irmãos? Então a gente vai olhar para o modelo e para a instrução que Paulo dá para Timóteo e tentar fazer alguma aplicação na nossa vida. Porque Timóteo, muitas das vezes a gente se sente pequeno. E quando eu olho para Timóteo, um jovem de 16 anos, que é vocacionado para ser um pastor de uma igreja, em um tempo de pura hostilidade, onde homens cruéis, homens que estão pervertendo a verdade se levantam com força. Como que o jovem é capaz de suportar tal coisa? E é aí que Paulo, no seu último documento, na sua última carta, antes de morrer, ele instrui esse jovem para ele perseverar como um servo fiel de Cristo. Amém? Até chegarmos no capítulo 4, fiz algumas observações, depois meditem em casa, irmãos. Peguem a carta de Timóteo, capítulo 2 carta e leiam. Vocês vão ver que Deus vai falar poderosamente no coração de vocês. Primeira coisa, irmãos, Timóteo é aquele que herdou a fé da sua vó Lloyd e da sua mãe Eunice. Nós também, irmãos, assim como Timóteo teve herança da fé para o ministério, nós também. Um dia, irmãos, nós estávamos indo no lugar, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, alguém nos trouxe a fé. E a gente tem que honrar essa fé que nos foi herdada e levar adiante. Essa é a primeira posição de uma igreja missional. Ela herda a fé, assim que começou em Jesus e foi aos apóstolos e passou pelos nossos pais e está em nós até os dias de hoje. E nós vamos passar para os nossos filhos e os nossos filhos para os filhos dele e para os netos e assim por diante. É a fé como herança. Mas nós herdamos essa fé não somente para acreditar, mas para agir, para a gente dar testemunho da graça de Deus aos homens que ainda não conhecem a verdade. Aí fora a gente não pode olhar para os homens quando a irmã mencionou, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é espiritual. E é por isso que as armas é a fé, é a palavra, é o escudo, é o capacete. A espada quem usa é o Espírito, não é o homem. Porque a espada quem tem controle da palavra é o Senhor. A segunda coisa no capítulo 2 que Paulo vai falar para Timóteo é: seja um soldado de Cristo. Você percebe que o cenário é guerra. Agora ele fala para ele: continua na fé que foi herdada e se fortaleça na graça do Senhor. Agora, como soldado de Cristo, confie as palavras que a mim foi passada por você e prepare a outros que sejam fiéis para que eles também ensinem. Isso se chama, irmãos, discipulados.
está escasso nas igrejas. Esse discipulado é algo fundamental que o próprio Senhor Jesus estabeleceu, que ele diz que nós temos que uns com os outros confessar nossas culpas, nossos pecados e orarmos junto para que haja cura. Eu preciso de um mentor e eu preciso ser mentor. Eu preciso ser fiel e aquele que eu vou ensinar a palavra também precisa ser fiel. Aleluia. Isso faz parte de uma igreja missional. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E todo aquele que é alistado no exército de Jesus, ele precisa se lembrar do Evangelho, porque quando nós, vai chegar um tempo que nós vamos anunciar o Evangelho, irmãos, e sabe como nós vamos ser vistos? Como malfeitores, irmãos. O mundo vai olhar para nós e vai dizer: matem aqueles caras, persigam aqueles caras, porque eles estão indo contra aquilo que está estabelecido. São homens que estão contra o governo do anticristo, o espírito do anticristo que já opera no mundo. E é por isso que nós vamos ser perseguidos, irmãos. Mas independente, guardem isso, das circunstâncias, se eu estiver numa cama de um hospital, em uma prisão, em um calabouço, eu vou estar preso talvez, mas a palavra de Deus, ela é livre. Glória a Deus. Ela está em todos os lugares, ninguém pode prender a palavra, porque a palavra ela tem liberdade para atuar em qualquer lugar, porque é o Espírito que sopra onde Ele quer. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E aí a gente pensa assim: nossa, mas por que a gente vai sofrer, né? Aí Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 2 ainda: nós sofremos por amor aos eleitos. Grande Deus. Eita Deus! Por amor aos eleitos, sim. E aí você pensa assim: poxa, se eu tivesse certeza que o cara ia permanecer na fé, talvez valesse a pena lutar e ficar ali sofrendo por ele. Mas a gente não tem certeza, né? E às vezes a gente vê que faz corpo mole. Só que Paulo, ele sabia. Todas as suas prisões, todos os chicotadas que ele levou, todas as perseguições, ele sabia que ele estava sofrendo por amor aos eleitos de Deus. Irmãos, escolha uma pessoa e creia que ele é eleito de Deus. E se necessário, irmão, sofra por ele, para que ele venha chegar ao conhecimento da verdade e ele venha conhecer a glória eterna do nosso Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho entrega. Esses dias eu estava lendo a biografia de Martin Luther King. Inclusive eu recomendo para todos ouvir um pouco sobre Martin Luther King, que é um homem que lutou contra os direitos civis dos negros na década de 55. E ele ele era um pastor batista. Ele estava falando acerca do bom samaritano numa das meditações dele. E aí ele disse o seguinte: ele disse que muita gente tinha conclusões falando acerca do sacerdote e do levita que passa e deixa o cara lá no meio da estrada, né? E abandona e vai sei lá para onde, vai pro templo, vai fazer qualquer coisa desse gênero e deixa o cara morto lá na estrada. E aí todo mundo fala: mas é porque talvez ele tinha, né, não podia tocar em morto, assim como a lei diz e tal. E aí vem um samaritano e ajuda. Só que é interessante que a estrada de Jericó é um lugar extremamente perigoso. Aquele cara deitado ao pé da estrada, ele podia ser um ladrão também. Ele podia ser alguém que estava andando uma arapuca para pegar os levitas e o sacerdote. Então o sacerdote e o levita tomam uma decisão pensando assim: cara, se eu ajudar esse homem, o que vai acontecer com a minha vida? E adivinha quem que o samaritano pensou? Se eu não ajudar esse homem, o que será da vida dele? Está entendendo a diferença do Evangelho? O Evangelho é entregue, irmãos. É você olhar e dizer: olha, se eu não fizer nada, esse cara vai morrer. Agora, se eu fizer alguma coisa, vai saber o que vai acontecer com ele. Talvez a minha vida eu continue com ela. Talvez por um tempo. Não muito. Não é verdade? Então a gente tem que pensar dessa maneira, porque assim o Senhor fez. O Senhor abdica da sua glória para salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que não podem se salvar sozinhos. Glória a Deus. E pensando nisso, falou muito comigo.
Falou muito mesmo, assim, de uma maneira que eu cheguei a uma conclusão e falei, nossa, é isso é o Evangelho. Continuando. A outra coisa que Paulo disse para Timóteo é ser um obreiro aprovado. Uma igreja precisa ser aprovada. Verdade, meu Deus. E não ficar entrando em discussões inúteis, irmãos. Verdade. Ai, o que é uma discussão inútil? Nossa, tem um monte, hein? Se eu começar a falar aqui, eu escrevo uma bíblia de tanta coisa inútil que a gente discute. É verdade. Talvez o irmão ali, sei lá, que está liderando o grupo de louvor ali, que não está muito bem, está meio mal vestido, né? Não está cortando o cabelo, não está fazendo uma barbinha legal, né? A gente está olhando que o cara está muito preocupado, a roupa dele talvez não convém, sabe? Discussão inútil, irmão. Discussão inútil, o mundo lá fora está acabando, está um caos. E eu aqui discutindo com qual roupa o irmão vai entrar na igreja. Ou aqui discutindo quem vai cantar hoje o louvor, quem vai fazer a oferta. Irmãos, tem lugar para todo mundo, o campo está lá fora, assim como está aqui dentro. É só entrar aí, escolhe um boteco aí, um baile funk aí, está aí dentro. Se você quer salvar o mundo, é isso. Agora, se talvez você vai nesse DT fazer discussão inútil, nossa, é seu, quem perde é você. Porque quanto mais nos entregamos, mais o Senhor tem para acrescentar na nossa vida. Aleluia, Jesus. E não só isso, uma coisa importante da igreja também sobre o bom testemunho é que ele tem que dar bom testemunho não só para os de dentro, mas para os de fora. Aleluia, Jesus. Aí o negócio começa a ficar estreito, né? Porque aqui dentro, cara, nossa, é tão fácil. Eu falo por mim, eu sou o melhor crente aqui de vocês. Você não chega nem perto de mim. Agora vai lá fora você ver se eu sou melhor que você. Quem anda comigo aqui? A minha irmã anda comigo aqui. Será que ela pensa que eu sou esse homem maravilhoso? Se você não conhece, irmãos, não adianta eu ser hipócrita, o Senhor me conhece. Quem é você quando está você e Deus só? Aleluia, Jesus. É isso que importa, irmãos. Porque para mim você pode mentir, eu posso mentir para você. Não faz diferença, mas o que o Senhor pensa da gente? Aleluia, Jesus. É isso que importa. Glória a Deus. Então, a gente continua, mesmo diante dessas discussões inúteis, dessas coisas que a gente tem que ainda ser amoroso. Aleluia, Jesus. O irmão ainda que não está esclarecido, ser paciente, para que sabe o que não possa acontecer com ele, para que ele não venha cair na armadilha do diabo, irmão. Verdade, Jesus. Aleluia. Olha como que é, né? E aí a gente tem já essa preparação aí como obreiro, né? Como alguém que maneja bem a palavra da verdade. A gente acha que agora pode tentar encarar os homens perversos, né? Que eu vou iniciar no capítulo 3 aqui. Homens amantes de si mesmo, irmão. Cara, o cara só ama a si. Ele não liga para os filhos, ele não liga para a esposa, ele não liga para os pais, ele não liga para a mãe, ele não liga para ninguém. Ele é um narcisista que ele só olha para dentro de si. E se para ele tá bom, meu amigo, o resto do mundo que se exploda. Essa que é a verdade. Avarentos. Conhece pessoas que só pensam em dinheiro, só quer para si, só quer me dar mais. Eu quero muito, quero dinheiro. As orações dele é tudo em pó, Senhor, me faz próspero, para que eu possa abençoar. É engraçado que o cara avarento, ele nunca ora para que Deus abençoe outra pessoa, para outra pessoa abençoar. Tem que ser ele, já reparou? Por quê? Porque ele é um cara que ele só pensa em si mesmo. E aí vem um cara que é desobediente aos pais. Cara, um adulto ser desobediente aos pais, ele não deve mais respeito aos pais, né? Só que os pais é aquele que nos educa. Os pais é aquele que nos dá, nos ensina a fé, nos guarda no caminho. Você viu que foi profetizado pela irmã aqui na vida das crianças? Nós temos a responsabilidade, irmãos, como pais, de ensinar o verdadeiro evangelho para que as crianças sigam do primeiro até o último dia da sua vida no caminho. Aleluia. Então é por isso, irmãos, que os pais têm que se fortalecer na graça de Jesus, para que eles possam ter sabedoria e instruir seus filhos na verdade. Amém. Amém, meus irmãos? E esses caras também não têm domínio próprio, porque tudo que eles fazem é de forma desenfreada. Sabe assim, ó? Tudo é de qualquer jeito, o cara é bagaceira mesmo, aquela bagunça, aquela coisa. Então são pessoas que não têm domínio de nada. Tudo
excesso, tudo dele tem que ser muito. Esse é um cara que não tem domínio próprio, ele não consegue parar, discernir e observar. Esse é o tipo de gente que a gente está lidando. Um cara desse para agredir um cristão, para bater no cristão, para jogar o cristão numa prisão ou até mesmo tirar sua vida. Não é nada. Por quê? Porque ele não tem domínio próprio. Ele não se importa nem com a vida dele, quem dirá com a sua. E a pior parte é que o Evangelho de Deus é uma reconciliação de Deus com os homens. E Deus diz: esses homens são irreconciliáveis. Como que vão ser reconciliados? Eles não querem. Eles não aceitam a mensagem do Evangelho. Eles recusam. Não querem se reconciliar com Deus. E eles não só isso, são amantes por prazeres também. Tudo que dá prazer para ele, tudo que ele pode fazer para satisfazer o seu ego, a sua alma, o seu querer, ele faz. Mas o mais interessante é que esses homens andam com uma aparência de piedade. Sabe aquele cara? Pô, mas aquele irmão é tão bonzinho. Ah, é? Conhece ele na íntegra que você vai ver se ele é tão bonzinho assim. Então, os homens dos últimos dias são dessa maneira. E eu estou falando de pessoas ímpias aqui, meus irmãos. Eu não estou falando de ninguém em particular. Eu estou apresentando um cenário global aqui. Aleluia, aleluia. Esses homens são resistentes à verdade e têm a mente depravada. Agora vai as instruções para o crente. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, igreja, afaste-se desse e siga a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Somos chamados, irmãos, a ser diferentes, chamados a ser antagonistas desses homens. Enquanto eles estão fazendo mal, indo de mal para adivinha que a gente está fazendo, estão fazendo bem. Olha só que maravilha. O antagonista, é por isso que nós somos perseguidos, porque eles só sabem fazer o mal e nós só sabemos fazer o bem. Esse é o papel da igreja. É por isso que eles se incomodam tanto. E todo aquele, irmão, que quer seguir a Jesus, por isso que eu falo, a vida cristã não é brincadeira. Ela tem sua recompensa, porque você vai estar para sempre com o Senhor no céu. Mas todo aquele que quer seguir a Cristo Jesus sofrerá, não é que pode, é que vai. Sofrerá perseguições. Todo mundo aqui já passou por perseguições em alguma hora na sua vida. E vai continuar, irmãos. Mas permaneçam fiéis, porque o Senhor é fiel. Aleluia. E Ele não pode mudar a si mesmo. O chamado de Cristo, Ele não nos traz conforto. Ao contrário, Ele nos dá em direção do desconforto, perseguição e muitas vezes morte. Aí entra a questão, mas o que eu faço então, agora que eu já entendi essas coisas e eu tenho que ser diferente? Como que eu vou ser instruído? O texto diz, porque desde criança, olha só, Timóteo conhece a palavra de Deus desde criança. Tem a grupo, meus irmãos, que coloca a palavra de Deus no Salmo 23 e o Salmo 91 e usa de amuleto. A Bíblia chega a ficar amarela lá na estante, não é verdade? Deus. Meu irmão, você não precisa ser um expert em leitura. Abre a Bíblia e ouça Deus falar, irmão. Aleluia. É simples assim. Aleluia. Você não precisa ser um teólogo, um poliglota, não, cara. Deus quer falar com você, mas Deus só fala com a Bíblia aberta. Quando você sente e ouve o que o Senhor tem a dizer. Verdade. Aleluia. Agora uma pergunta que eu faço para os irmãos. A Bíblia salva alguém? Ninguém vai se arriscar a responder? Perfeito. Não. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Amém. Texto diz, porém, a Bíblia ela nos instrui. Ela é fundamental para que nós sejamos o quê? Ela serve para quê? Para nos repreender, para nos corrigir, para nos ensinar. Aleluia. Instruir na justiça. Agora você vai pegar a justiça e trazer por retidão. Instruir na retidão. Para que todo homem de Deus seja apto e plenamente o quê? Preparado para toda boa obra. Olha a importância da Bíblia na nossa vida. Se você deixar esse livro aqui fechado, ele é só um livro. Agora, se você abrir, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus falando com você, face a face. E ela dá testemunho de quem? Do Cristo.
Não deixe, irmão, sua Bíblia mofando na estante. A partir de hoje eu desafio você. Você não precisa saber nada. Abre a Bíblia e deixa Deus falar com você, meus irmãos. Deixa Deus falar com você. E quando você vê um trecho que você não entende, dá um Google lá. Quem sabe você vai esclarecido. Pede para o Espírito te guiar. O Espírito Santo, muitas vezes o pessoal acha que o Espírito Santo ele tem o papel de revelar para a gente aquilo que a palavra diz. O Espírito não tem esse poder. O poder do Espírito é aplicar as verdades da palavra de Deus ao nosso coração. Isso é revelação. É quando o Espírito testifica no seu íntimo e diz: está lendo isso daí, filho? Isso é verdade. Isso é para você. Creia e receba. Isso é papel do Espírito. E aí, meus irmãos, não sei se os irmãos ainda permanecem com a Bíblia aberta. Eu vou para a última parte da vida cristã, que é a parte mais frustrante, mas ao mesmo tempo eu acho fenomenal, porque assim, além de tudo que eu disse, Paulo diz assim, no capítulo 4 agora, tá? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e no seu reino, eu o exorto solenemente. Pegue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo, e quem não suportará a sua doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Vai chegar um tempo que tudo isso que a gente aprendeu, que a gente vai começar a aplicar esses homens, sabe o que vai acontecer? Eles não vão querer ouvir mais. Vai dar uma coceira tão grande nos ouvidos dele, e eles vão dizer: não, a gente não quer isso não. A gente não quer doutrina, a gente não quer a palavra de Deus. Não, a gente quer levantar um pregador que fale aquilo que agrada os nossos ouvidos. Se vocês já viram isso no presente tempo, irmão, não é coincidência. Pastores, falsos pregadores têm arroba aí. E pessoas com comichão no ouvido tem mais ainda. Porém, o que a palavra de Deus diz, Paulo diz para Timóteo: você cumpra o papel de um evangelista. Anuncie a palavra em tempo e fora de tempo. A igreja fiel, ela cumpre o chamado de um evangelista, que é dizer a verdade, doa quem doer, custe o que custar, em tempo e fora de tempo. Até que vai chegar um dia, irmãos, que, assim como Paulo, talvez se Jesus não voltar, a gente vai cumprir o chamado de evangelista e vai dizer o seguinte. Vamos ler do capítulo 4, irmão, do verso 6 ao verso 18, e o texto vai dizer por isso mesmo, e eu vou encerrar. Eu já estou sendo derramado como oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida, passagem bem conhecida, né? Aí ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Irmãos, vai chegar um tempo que um de nós vai ter que parar. O Senhor vai nos chamar para a glória, e talvez ele não vai ter arrebatado a igreja ainda, mas a gente vai ter como Paulo: combati o bom combate. Glória a Deus. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora eu aguardo a coroa naquele dia que o justo juiz me entregará. Só que aí o Paulo poderia ter parado por aí, foi tão bonito, né? Mas eu acho que essa carta acaba mais bonita ainda. Sabe qual que é o prêmio para aqueles que buscar Cristo Jesus? Talvez acabar a vida sozinho, irmãos. É muito triste. Sozinho. Você lutou tanto. Você entregou o seu melhor para os irmãos. O Paulo é o maior missionário que a igreja já teve. É o homem que começou as missões. E aí ele diz no capítulo 9: procure vir logo, ele está escrevendo, ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica.
que na caminhada com você estava junto. Mas quando a perseguição veio, o tempo difícil veio, te abandonou, te largou. E aí ele diz: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Marcos, o evangelista, que escreveu o evangelho, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, taca a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, os meus livros, especialmente os pergaminhos. Traga a capa. Sabe o que está acontecendo com o apóstolo na sua velhice? No seu último documento, na sua última carta? Ele está com frio. Ele está sozinho. Um homem que entregou tanto para a igreja acabar assim, gente. Vocês não acham isso? Você acha isso justo? Seja honesto. Você acha isso justo? Eu não acho. Mas quando Jesus chamou Paulo, Paulo disse, Jesus disse a Paulo: agora você vai saber o que é padecer do meu nome. E Jesus é fiel. E o que ele diz, ele é fiel. Ele não pode voltar atrás com a sua palavra. Mas calma que essa história tem final feliz. Tem final feliz. Aleluia. Aí ele diz sobre Alexandre o Ferreiro, um cara que causou muito males a ele, e instrui os irmãos a se prevenir contra ele. Aí ele diz: no meu primeiro julgamento, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas, olha só, ele estava no julgamento, ninguém apareceu, ele estava sozinho. Todos abandonaram ele. Sabe o que Paulo fala? O melhor crente que passa por essa situação difícil: ah é? Me abandonou? Espera aí que você vai ver. Espera aí. Deus vai pesar a mão sobre você. Sabe o que Paulo diz? Que isso não se seja cobrado. Deus perdoa. Grande homem de Deus. Deus perdoa. Eu perdoo vocês. O Senhor não vai imputar isso a vocês. E aí Paulo conclui da forma mais linda na carta. Eu vou acabar agora no tempo que o pastor falou. Na minha primeira defesa ninguém me apanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios e eles a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Ele me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Isso é Paulo nos seus últimos dias. Isso é um homem de Deus de verdade. Isso é um cristão de verdade. Nos seus últimos momentos da vida, ele disse: sabe o quê? Me abandonaram, mas Deus estava comigo. Eu não estava sozinho. Independente do que você faça, meu irmão, o Senhor é contigo. Você pode passar por prisões, doenças, o que for. Todos podem te abandonar, mas o Senhor é contigo. E Ele te matará da boca do leão e te levará salvo para o meu reino celestial. E você vai dizer ao Senhor: a Ele seja dada toda a glória para sempre. Amém. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Irmãos, sei que é um pouco pesado o tema, mas necessário. Que vocês saem daqui preocupados mesmo, mas sabendo que o Senhor é com vocês. Porque aqui, o homem que falou a vocês não enganou vocês em nada. Eu preparei vocês para a caminhada cristã. Curta e grossa, do jeito que ela é. Sem rodeio. Quem quiser seguir esse evangelho, quem quiser seguir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus está fazendo? Tome sobre si a sua cruz, porque você vai ser crucificado nela. O seu eu, o seu ego vai ser crucificado nela. A vida cristã, assim como a vida do Senhor, ela acontece em 3 etapas. Nós temos o dever de ensinar, assim como o Senhor ensinou. Nós temos o dever de ser crucificado como o Senhor foi. E nós temos o dever de ressuscitar no último dia. E estar para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então,
Deus.